Resulta de tudo isto uma verdade capital: é que quem desejasse atravessar na corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. E resulta mais que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos da doutrina, ainda não esclarecidos, não teriam força de lei, enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por conseguinte, ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação, e no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo caso, necessidade de confirmação. É esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Se não se quiser, será acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só expõem as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas, que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios se recusam positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por esta razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios citados não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda a parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões dos conflitos que dela resultam. São a consequência inevitável do movimento que se processa, e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no meio para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela mesma força das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será
pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso aerópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nos quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir estes decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas e fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem, e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal, não menos seguro, de qual dos dois sistemas predominará.